Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Hoje, terça-feira, 17 de setembro, começando mais um Boa Noite 247. Eu sou a Gisele Federici. Estou aqui com Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Alex, tudo bem? Boa Você noite. apontou para mim dizendo que eu sou Paulo, foi isso? Não, Ou você não? entendeu errado, Paulo. Paulo, tudo Boa bem? Boa noite Tudo a noite. bem, todos. Gisele, tudo Obrigado, Paulo bem. Moreira Leite. Liberamos não, colocamos aí a Liberamos. liberação da violência no campo, no título do nosso Boa Noite hoje, porque o Bolsonaro acabou de sair do hospital e foi lá sancionar mais armas para proprietários de terras, né? Proprietários de sítios e fazendas que antes podiam ter suas armas só dentro da casa, dentro da residência, mesmo que fosse dentro de uma fazenda, mas agora eles podem andar na propriedade como um todo. Isso é uma caça a trabalhadores sem terra, caça a qualquer pessoa que entrar na propriedade, liberada pelo Bolsonaro, que chamou todos esses proprietários de gente de bem. Vamos falar ainda sobre a agenda mais curta agora do Bolsonaro a Nova York, mas a gente passa por isso rapidamente. Ele cancelou todos os encontros bilaterais que ele teria com 7 líderes de diferentes países, né, de 7 países. Então ele não vai ter nenhum encontro bilateral de acordo com integrantes do governo. Então ele teria, por exemplo, reunião com Boris Johnson, que apoia o governo Bolsonaro, ia ter o primeiro encontro com ele, e Peru, vários países que são, alguns deles, bastante estratégicos para o Brasil. Isso não vai acontecer mais e a gente tem o motivo da cirurgia, né? E fica aquela coisa, né? Se ele usou isso para realmente cancelar e ir rapidinho a Nova York e não participar de nenhum protesto e não ficar isolado também, ou se ele realmente está com problemas para fazer uma viagem um pouco mais longa, de um dia mais longo, né? Porque ele diminuiu um dia. Teve uma reunião dele com o Moro hoje, no início da noite, e ele disse que o Valeixo, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal, fica mais um pouco no posto dele. O Valeixo é o indicado do Moro, então isso aponta para uma sobrevida de poder aí ao ministro da Justiça. Vamos falar da entrevista do Maduro para a Folha, vamos falar da entrevista do Temer ao Roda Viva e as demissões na época também, depois que o Grupo Globo divulgou ontem à noite uma nota pedindo desculpas por aquela reportagem que vocês dois já comentaram aqui, né? Reportagem com a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro, a nora do Jair Bolsonaro. E aí começou-se aquela discussão se o repórter ou a revista tinha feito algo errado, só que foi a patrulha bolsonarista que começou a pressionar a época, né? Principalmente o presidente, seus familiares, ministros, integrantes do governo começaram a disparar. E aí o Grupo Globo divulgou ontem uma longa nota dizendo que foi uma estratégia equivocada porque a Heloísa, que é a esposa do Eduardo Bolsonaro, não era uma pessoa pública. Então o repórter não deveria ter feito isso sem se identificar, sem dizer que era um repórter e depois publicar as informações que tinha conseguido de forma como uma relação de cliente, né? E aí, depois disso, 3 pessoas da cúpula da revista Época pediram demissão hoje em protesto contra essa nota. Vamos começar então por essa sanção do Bolsonaro sobre as armas no campo. Ele voltou para Brasília hoje, né? Voltou ao cargo de presidente. E aí, como prometido, já sancionou um projeto de lei que amplia a posse de arma dentro de uma propriedade rural. E isso altera uma das regras que estão presentes no Estatuto do Desarmamento. Antes do decreto, como eu disse, o proprietário só podia portar a arma dentro da sede de sua área, ou seja, dentro da casa, né? Agora ele pode andar por toda a extensão do imóvel rural. A declaração do Bolsonaro foi que ele não iria tolher ninguém de bem a ter seu porte ou posse de arma no campo. Paulo, como é que você vê essa decisão e essa declaração que vem acompanhada da decisão, né? Olha, é lamentável, é preocupante, embora confirme aquilo que se podia imaginar que o Bolsonaro iria fazer, né? É lamentável. A legislação até agora limitava que o proprietário de uma fazenda pudesse portar armas no interior da residência. Isso quer dizer que ele estava podendo se defender, dava um caráter defensivo
Porque quando você tem uma arma dentro da sua casa, você está se defendendo de algum ataque, alguma ameaça, qualquer coisa assim. Quando você não tem limites, basta ser aquilo que eles chamam uma pessoa de bem, né? E parece que o caráter, o respeito, a dignidade de uma pessoa é conferida pelo fato de ser proprietário de terra. Isso é uma pessoa de bem. Aquele que não é proprietário de terra não é uma pessoa de bem. Você realmente libera a violência, né? Você libera a violência, você libera a morte. Essa decisão é compatível com o discurso dos mais importantes que Bolsonaro fez desde que ele tomou posse, que foi um discurso que ele fez em Riacho Fundo, num lugar assim... um discurso que ninguém prestou muita atenção, mas em que ele falava de que que os brasileiros tinham que estar preparados, porque eles tinham que se resistir para defender a democracia, insinuando que nós estamos assim, que o país e que ele está se preparando, que nós devemos estar prontos para algo que, olha, sinceramente, é uma espécie de guerra civil. O cenário que ele traçou ali, de estímulo a tudo isso. Bem, hoje ele assina esse decreto, né, que libera as armas, num universo que é um universo onde a política se faz através da violência. Ela se faz, sim, por reivindicações, mas a violência está sempre presente, né? Entre 2018 e 2017, o número de pessoas envolvidas em conflitos no campo brasileiro cresceu em apenas um ano 35,6%, segundo dados da Pastoral da Terra. Não é dados do MST, é dados da Pastoral da Terra. Claro que a Igreja Católica é muito suspeita para esse governo, mas vamos dizer assim, ela tem uma tradição de responsabilidade, de critério, né? Ou seja, em um ano, as pessoas envolvidas em conflitos eram, em 2017, 708.520, em 2018 foram 960.630, né? Nesse período, 2.307 famílias foram expulsas de suas terras pelo poder privado, ou seja, pelos fazendeiros e pelos jagunços. 111 mil foram expulsas pelo Estado, em ações do Estado. Ou seja, nós estamos falando assim de 13 mil famílias, né? De quase 15 mil famílias, assim, submetidas a um êxodo, postas para fora do seu ganha-pão, da sua terra onde tirar o seu sustento, de uma maneira ou de outra. Em 2018, 28 trabalhadores foram assassinados, dos quais 14 eram lideranças do movimento sem terra. Ou seja, nós estamos num ambiente que é assim que é esse o estado de selvageria que se encontra o campo brasileiro. E uma coisa que é notada, é importante notar, que é uma observação da Pastoral da Terra também, que a violência tem um incremento enorme depois de 2015, 2016, 2017. Por quê? Por causa do golpe. Ela associa também o golpe assim, a destituição da Dilma Rousseff representou uma derrota do movimento popular, uma derrota dos trabalhadores sem terra, uma derrota das lideranças rurais e a ofensiva dos grandes fazendeiros. Então, tem uma virada na situação e uma explosão da violência, por isso que os números vão elevando, atingindo esse nível muito grande. Bem, esse número estavam contidos até agora porque você tinha uma legislação que punha alguma restrição. Não quer dizer que ela fosse obedecida, mas era uma legislação que representava uma certa ameaça, né, para quem fosse para cima das lideranças sem terra. Agora não. Agora está liberado. Isso porque foram contidos. Foram contidos. Imagina tudo isso, contidos. Imagina agora, com essa liberação, o que nos aguarda. Exatamente, ele está liberando a violência no campo. É assim um escândalo que um presidente faça isso, uma irresponsabilidade muito grande. Agora, é coerente do ponto de vista de um presidente que tem esse discurso da violência, que sempre tratou, prometeu a violência, libera a compra de armas, libera a venda de armas no Brasil inteiro. Ou seja, é isso que nós temos assim, uma tremenda assim, é um ato de irresponsabilidade, de insanidade, que vai aumentar, sim, a violência, portanto, vai aumentar as mortes, em nome de quê? De proteger os direitos do que ele acha pessoas de bem. Ponto. É inacreditável, é um perigo que terá que ser enfrentado, é um caso, sim,
para o Supremo apurar, para o Supremo decidir, porque isso não pode ficar assim. Proteger os latifundiários, né? Exatamente, ele está protegendo a concentração da propriedade, que são, sim, assim, a gente vê na história, uma das primeiras bases de apoio que o Bolsonaro sempre ficou cultivando foram os proprietários rurais, né? É o caiado, aquele velho, o DR, aquelas coisas, mas agora sim, liberou, isso é inaceitável. Fala, Alex. Bom, a violência no campo já está disseminada, né? O que ele teria que fazer era conter a violência. Porque as armas estão nas mãos dos jagunços. O latifundiário não está lá. Primeiro, o latifundiário nem mora na fazenda, né? O latifundiário mora em Nova York, em Miami, etc., né? Quem está lá nas fazendas são jagunços que já estão armados. Já estão armados. As armas ilegais circulam no interior do Brasil e principalmente na Amazônia. Nós já contamos aqui como são feitas as queimadas. As queimadas são feitas por quadrilhas, por milicianos que estão armados e que obrigam trabalhadores em regime de semi-escravidão a fazer as queimadas. Então as armas já estão no campo. O que o governo deveria fazer era tirar as armas do campo. E ele acrescenta mais armas ainda num ato que me parece, primeiro, para aglutinar os bolsonaristas, né? Para agradar a essa ala mais radical do bolsonarismo, do bolsonarismo. Olha, a expressão da Maria Beltrão foi muito feliz, eu vou passar agora a tratar o Bolsonaro, achei bonita essa expressão Bolsonaro. Então são os bolsonaristas, me parece um ato de campanha da reeleição. É mais um ato de campanha do que um ato de governo, porque um ato de governo teria que pacificar o campo, teria que tirar as armas dos jagunços, teria que tirar as armas ilegais que estão no campo. E ele faz o oposto, coloca mais armas no campo. É claro que isso resulta em mais violência. E não há controle nenhum. O interior do Brasil não tem fiscalização de nada, nem de armas, nem de assassinatos, nem de violência. Não sabemos nem quais são os números da violência. Temos claro, esses dados da pastoral, mas não temos notícia de jornal. Quer dizer, o campo brasileiro está abandonado, é uma terra de ninguém. Prevalece a lei do mais forte, e essa decisão, que para mim é tipicamente eleitoral e tipicamente para aglutinar a extrema-direita, porque o Bolsonaro está perdendo popularidade, precisa agregar esses bolsonaristas, e vai provocar mais derramamento de sangue, que é o que tem mais no interior do Brasil. Os conflitos no interior do Brasil são diários. É disputa por terra, é proprietário grilando terra, são as queimadas. Então, o governo deveria tirar as armas do campo e não acrescentar mais armas. Perfeito. E tem um comentário aqui muito importante da Flowers, que diz: Sonic, se o presidente libera, os malucos se acham no direito de matar qualquer um à luz do dia. Porque tem isso também, né? A cultura da liberação, não é só a legislação e como isso se dá na prática. Porque pode até ser, teve um outro comentário aqui que estava dizendo que não conheço ninguém que anda desarmado no campo. Pode até ser que isso já seja a prática independente da mudança da legislação. Porém, quando você libera e faz um discurso desse, se referindo aos latifundiários, aos proprietários de terra, todos como gente de bem, e todos os que morrerão como não gente de bem, né? Você legitima, assim como você legitima incêndios, invasões de terras indígenas e assim por diante. Não, são coisas que ele pensa, né? Não, vamos dizer assim, existe primeiro a impunidade quase certa e assegurada nos crimes no campo. As investigações não existem, as mortes ocorrem, mal você consegue identificar quem morreu, porque os familiares lutam, eles vão à polícia, eles denunciam. Mas as investigações não se sabe como é que elas são. Mesmo aqueles raros casos em que os mortos são condenados e presos, como aconteceu em Eldorado de Carajás, após uma luta firme e decidida das lideranças, da igreja, de tudo isso, agora o Bolsonaro já está falando em anistiar essas pessoas, em liberar essas pessoas. Ou seja, é para liberar a matança mesmo. Não é um ato isolado que vem assim, você liberou o decreto de armas para proteger as pessoas de bem. Não. Nós estamos falando de pessoas que mataram. Aquelas pessoas de Eldorado de Carajás foram executadas. Foi uma armadilha em que caíram aquelas pessoas. Do que nós estamos falando?
É disso. E essas pessoas, esses PMs que foram condenados, foram julgados num ambiente assim que eles tiveram, vamos dizer assim, difícil negar que eles tinham tido direito de defesa, não é? E eles estão lá e agora se fala em indulto. Indulto. Ou seja, e qual é a mensagem que está aí? Que agora liberou. Assim como a mensagem do discurso dele em Riacho Fundo foi que liberou. Essa, vamos dizer assim, está sim preparando, armando um ambiente de violência, que é sim para agradar o eleitorado dele, sim, é sim para não sei o quê, mas é para assustar o povo. E para assustar o povo, o que você faz? Você mata umas pessoas e mostra que não acontece nada com quem mata. Tem aqui o comentário da Andréa Xavier também, que diz: terras que não eram produtivas e os sem terra vigoraram o local. Porque tem isso também, né? Os trabalhadores sem terra, eles não ocupam terras que estão ocupadas e produtivas, sendo espaço para plantio, né? Uma fazenda que está lá, que seja produzindo soja, produzindo qualquer coisa, pasto, né? Que seja a criação de gado. Eles ocupam espaços que estão vazios, que estão improdutivos, e aí eles fazem todo um trabalho de plantio do início, né? Desde o seu início. Tem um elemento que é importante. A gente pensa que esses conflitos ocorrem muito no norte do país, na Amazônia. É verdade. A maior região de conflitos é na Amazônia. Mais ou menos 36%, 37% dos conflitos ocorrem ali. Mas a segunda maior região é o Sudeste. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Ou seja, estranhamente, essa é uma região também de muitos conflitos de terra. Ou seja, também aqui, que é uma região rica, a mais rica do país, considerada moderna, ali também você tem conflitos, ou seja, a luta pela terra está longe de ser aquilo que muitas pessoas pensam, que está nos confundós do Brasil. Não, está aqui, está do nosso lado. Nos cafundós para nós, que estamos no Sudeste. Não, que estamos nos centros urbanos do Sudeste. Sim, nos porque centros está urbanos. no Sudeste também. Sim. Vilma Abreu diz: sem falar no lobby das armas, né? O Bozo deve levar algum a cada venda. Moro teve reuniões com empresários de companhias de armamentos, né? Lembramos muito bem disso. O Toniel Pinheiro Neto mandou um superchat aqui pra gente. E o Olair Severo de Oliveira diz: 450 mil. Boas noites aos camaradas. Obrigada, Olair, por lembrar aqui do nosso alcance dos 450 mil inscritos. Ele diz: parabéns pelo número alcançado, vamos passar pelos 500 mil rumo ao primeiro milhão. Com certeza vamos. Vamos divulgar aí o link da TV 247. Viviane Ponte diz que tirou muitas fotos no encontro de Brasília. Para qual e-mail devo mandar? Pô, valeu, Viviane. Manda para o contato@brasil247.com.br e a gente até coloca no nosso Flickr aqui da Editora 247, que já tem algumas fotos lá também do encontro de Brasília. Sônia Mourão diz: execrável, quer exterminar os movimentos sociais, começando pelo MST. Sem dúvida. Que tem essa intenção também, né? Como eu estava dizendo ainda sobre o Bolsonaro, ele se reuniu com o Moro hoje e disse que o Valeixo fica mais um pouco, né? Isso depois de o Moro ter, segundo, né, especulações aí, bastidores, o Moro teria ameaçado sair do governo, e aí depois sai esse resultado do encontro dos dois, de que o Moro está ganhando uma sobrevida com um pouco mais de poder, porque o Valeixo, o diretor-geral da PF, é o indicado do Moro, e o Bolsonaro estava ameaçando tirar o indicado do Moro para colocar o seu próprio indicado, o que tiraria poderes do Moro. Alex, como é que você vê essa questão do Valeixo? Você que estava sempre lembrando aqui que a PF estava sem comando, né? Bom, acho que continua sem comando, né? Hoje eu li um artigo do Carlos Andreasa. O Carlos Andreasa é o editor que lançou o Olavo de Carvalho, né? Teve essa infeliz ideia. Mas o Carlos Andreasa, que conhece bem os bolsonaristas e tal, os bolsonaristas, desculpe, ele diz o seguinte, eu achei interessante essa análise dele. Ele diz que está havendo uma guerra entre o bolsonarismo e o lavajatismo. O lavajatismo, além de fazer aquelas coisas todas que nós falamos aqui, controla MPF, controla PF, controla COAF, e quem representa isso é o Sérgio Moro.
E o Bolsonaro está querendo tomar essas instituições dos lavajatistas. Para quê? Uma para proteger o filho dele, os filhos dele. A outra para usar, para atacar seus adversários. Eu achei essa análise interessante. A guerra da extrema-direita, tanto a Lava Jato quanto o Bolsonaro são de extrema-direita. Ambos são de extrema-direita, mas têm interesses diferentes. E eu achei interessante essa análise dessa guerra entre esses dois lados. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi tirar o COAF do Moro, lembramos disso. Agora ele está querendo controlar a Polícia Federal, ele está deixando o Maurício Valeixo, por mais algum tempo, está testando. Vamos ver o que ele vai fazer, não é? Porque está rolando. O Flávio Bolsonaro, hoje, a procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro, defendeu que, aquecendo com a defesa do Flávio Bolsonaro, de que o caso Queiroz teria que ser julgado no STF, porque o Flávio Bolsonaro teria foro privilegiado, apesar de os acontecimentos serem do tempo em que ele era deputado estadual e não senador. Mas o Maurício Valeixo está nesse contexto. O Bolsonaro vai testar para ver o que ele vai fazer. E a vaga do superintendente do Rio de Janeiro da Polícia Federal continua vago, né? Não se sabe o que vai acontecer. E o Moro é isso. O Moro é o representante da Lava Jato que chegou ao poder. Né? Nós sempre falamos disso. Né? A Lava Jato tem um projeto de poder. E tem mesmo. Ele chegou ao primeiro degrau do poder, que é ser ministro. O segundo é presidente da República. Não é? O STF, né? É isso aí. E eu lembro que uma coisa que a gente também falava muito era, quando o Bolsonaro estava formando o seu governo, o seu ministério, a gente falava, como é que vai ser essa disputa de braço com Bolsonaro e militares, Bolsonaro e Lava Jato? Né? Tem muita gente aí disputando um grande poder, e como é que ele vai lidar com toda essa disputa de poder? Então tá aí, todas essas brigas, né? Os militares até que estão na deles, mas já teve muito conflito também, mas agora essa disputa ferrenha de poder entre Lava Jato e Bolsonaro. E tem o seguinte detalhe, a Lava Jato, ainda que como fachada, tem que preservar uma certa imagem de combate à corrupção. Só que a família Bolsonaro está até o pescoço envolvido em corrupção. Então isso causa um atrito, causa um mal-estar. Como é que se preserva a imagem da Lava Jato, combate à corrupção, e a família Bolsonaro com rachadinha, o Carlos Bolsonaro também com rachadinha, o cheque da Michelle depositado por Queiroz, né? Todo mundo está sabendo, né? Desses indícios grandes de corrupção da família Bolsonaro. Na verdade não se preserva, né? Só quem defende ainda uma imagem positiva da Lava Jato é porque acha que os fins justificaram os meios, que o fim, a prisão do Lula, né? Foi feito a qualquer custo, mas não importa, porque o que importa é que o Lula está preso. Paulo? Olha, eu acho que esse acordo, que evidentemente foi um acordo, fotografado numa visita do Sérgio Moro, todo simpático, né, ao paciente Bolsonaro, né? Ele mostra um fato, não é que vai continuar na Lava Jato, não é que vai ter essa apuração à corrupção, não é que... Não, isso aí acabou, isso é conversa, isso aí foi para boi dormir, e olha, os bois estão dormindo, porque na hora que eles acordaram, eles vão ver, cadê os paladinos da corrupção? Cadê aquela coisa? Tá lá, a corrupção está escancarada, está na frente de todo mundo, e não tem nada, nem aparência. O que tem é o seguinte, o Moro continua sendo útil ao Bolsonaro, e o Bolsonaro continua sendo útil ao Moro. Então eles estão lá, o seu Valeixo vai ficar lá. Agora, não, vamos tirar o cavalo da chuva. Não vai acontecer nada, sabe? Não vai acontecer. E aquela única batalha que de fato a Lava Jato levou contra o Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, está cada vez mais complicada, está cada vez mais desmoralizada, porque assim, as revelações da Vaza Jato não param de demonstrar que é tudo uma coisa maquinada, combinada. Então isso aí está morrendo, está acabando. Eles estão se preservando. Para o Moro interessa ficar no governo, porque imagina, ele manda na Polícia Federal, ele interfere na Receita, ele sabe, vai ter várias conexões que só o Estado oferece para você, tem poder de mando, pode espionar
pressionar muita gente, pode pressionar muita coisa, pode fazer e desfazer. É muito poder que ele continua tendo na mão, é nisso que ele está interessado. É assim que ele pretende ter, seja para disputar a presidência, seja, quem sabe, um dia para se cacifar aí no Supremo, só que não pode sujar muito, porque se ficar fazendo essas barbaridades que o exercício do poder ao lado de um Bolsonaro proporciona e obriga, muitas vezes, vai ser complicado nomeá-lo para o Supremo assim, né? Porque o Supremo tem que ter um mínimo de distanciamento, né? Não pode chegar ali com aquela toga já enlameada, né? Já cheia de coisa. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ser. Agora, acabou. Sabe, a imagem acabou, não tem mais nada. As pessoas não podem conservar. As pesquisas mostram que o Sérgio Moro é uma pessoa assim, que conquistou uma grande popularidade, construída por uma mídia que lhe deu apoio incondicional desde 2014 até 2019, 5 anos ali de tratamento heróico. Assim, até eu seria um herói. Você não acha, Gisele? Eu acho. Pô, até eu, olha aqui, Justo, barrigudo, né? velho, cabelo branco, camiseta, até eu seria. Imagina o cara ali dando voz de prisão para todo mundo, dizendo que é um país de ladrão e que ele está aprendendo. Claro, glorificado ali por quem tem a missão e se apresenta como construtor da verdade, produtor da verdade, que publica a verdade, dono da verdade, que é a grande mídia brasileira. O Moro é isso. Então ele tem isso aí vai acompanhando por muito tempo, muito provavelmente, mas é o seguinte, assim, não dá mais para levar a sério, né? Deixa eu dar boas-vindas aqui para o Cláudio Cunha, que se tornou membro do canal. Seja bem-vindo, obrigado pelo apoio. E o Francisco Alencar, que traz uma pergunta muito boa aqui no Superchat. Parabéns, amigos, pelos 450k. O que vocês acham da decisão do STF a respeito da destinação do fundo da Lava Jato para a Amazônia e Educação? Essa decisão foi sancionada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo. E só ler o comentário aqui do Jorge Teotônio, que fala para a gente assistir um vídeo do deputado Pimenta. Conselho Nacional dos Direitos Humanos entrevista a Lula e o relatório /denúncia sairá até dezembro. Né, os advogados do Lula também falaram hoje em frente à Polícia Federal e disseram que, bom, agora eles vão ter que provar, né, que Moro e Dallagnol agiram corretamente, não cometeram nenhuma ilegalidade, nenhum ato contra os direitos humanos. O Lula foi ouvido, então, por 2 membros do Conselho para que averiguem a questão dos direitos humanos. É o Conselho Nacional que integra o Executivo, né, o governo federal. Alex, o que você acha dessa decisão que foi sancionada pelo Moraes, que destina esse fundo da Lava Jato para a Amazônia e Educação? Não, claro que é melhor do que destinar para o Deltan Dallagnol, né? É uma solução muito melhor, pelo menos tirou da Lava Jato, né? É claro que é bom, é importante o combate à Amazônia, importante a educação. A única ressalva é que isso tem que ser controlado, tem que ser fiscalizado, porque esse ministro do Meio Ambiente, como nós sabemos muito bem, ele tentou transformar o Fundo Amazônia em indenização para os fazendeiros. Então, precisa ver quem é que vai manipular essa dinheirama, não é? Do lado da educação tem esse ministro, não é, que não tem nada a ver com educação, aliás, não sabe nem escrever português direito, né? Então não sei o que ele vai fazer com se ele vai abrir escola militar, se ele vai fazer escola sem partido, não é? E, quer dizer, são 2 ministros que não são da área, não tem nenhum compromisso. Um não tem compromisso com a educação, outro não tem compromisso com o meio ambiente. Então, a dúvida é saber como esse dinheiro será usado. Em princípio, é claro, muito melhor do que deixar o dinheiro na fundação da Lava Jato, né? Muito bem colocado, né? O medo de onde vai parar esse dinheiro, que pode ser contraprodutivo ainda contra o país, né? Pior do que na fundação da Lava Jato não vai ser. Porque realmente ali nós tínhamos uma fraude, né? O Dallagnol ia montar uma fundação para dar cursos. Não, veja bem, hein? Para dar cursos, anticorrupção. Olha, ele lá combinando. Sobre ética, né? Sobre ética, né? Sobre direito de defesa. Devia ser uma coisa sobre democracia. Devia ser assim aquela coisa. Imagina as apostilas, que deviam ser caríssimas, né? Porque ali nada pode ser barato, né? Mas enfim, então nada era pior do que isso. Agora, vamos falar a verdade. Não há a menor garantia de que vai ser uma boa destinação. Né? Educação, o que é? Como disse o Alex, o que é educação para esse governo? O que é? Né?
O que vai ser ambiente para esse governo? Ou seja, é um grande... Está tudo errado ali. Realmente, assim, está tudo errado esse dinheiro. Assim, primeiro está errado tirarem dinheiro da Petrobras, não é? Por que tem que pagar? Por que esse dinheiro... sabe, esse percurso ele tem que ser refeito. Sabe? Sabe? Porque tá assim, não vai ter boa destinação. Certamente vão ter novos escândalos. Certamente. Vamos apostar aqui 1 mês, 2 meses. Novos escândalos, desvios vão ocorrer. Porque, assim, tá daí, é da natureza desse governo aplicar mal tudo isso. E tem um comentário aqui da Dora Rosa Cruz, que diz: não é só por isso que ele está arriando as calças, é porque ele não tem saída no momento para se proteger. E do Washington Lewis Alves Santana, que acredita que o Moro nunca vai sair, porque ele sabe muita coisa da família Bolsonaro. A Ana Salgueiro também mandou um superchat e diz: a família está dominando, enxerga uma nova ditadura nos moldes das piores ditaduras familiares que já vimos. Parabéns e obrigado por nos darem voz. Vou trazer aqui 2 entrevistas para a gente comentar, né? Uma foi do Maduro à Folha e a outra foi do Temer, no Roda Viva, que falou a palavra golpe, né? Disse que foi um golpe, mas que ele não fez parte disso. Alex, você assistiu a entrevista do Temer? Assisti li a do Maduro. A entrevista da Mônica Bergo com o Maduro, assisti a do Michel Temer. A melhor pergunta foi do Paulo Caruso. O Paulo Caruso não costuma fazer perguntas, mas ele perguntou a certa altura para o Temer como é que ele se sentia quando via uma caricatura sua, né? Aí o Temer, né, falou: bom, tudo bem, o caricaturista, não sei o quê. Aí o Paulo, de surpresa, botou no ar uma caricatura que ele já tinha, uma caricatura antiga, onde o Temer aparece de vampiro chupando o pescoço da Dilma. E o Temer teve que dar uma resposta àquilo, entendeu? Foi uma saia justa. O Temer ficou: não, mas eu não tiro sangue de ninguém, eu é que dou sangue e tal, etc. Infelizmente, os jornalistas de presentes, aliás, de altíssimo nível, né, ao contrário daquela entrevista com o Glender, o Roda Viva agora está escalando o primeiro time, né? Ricardo Noblat, editores, né, pessoas que conhecem mais ou menos o ramo. Mas os entrevistadores não aproveitaram esse momento para perguntar para o Temer como é que ele se sentia quando é chamado de mordomo de filme de terror, por exemplo, né? Não entraram nisso. Mas o que foi importante nessa entrevista, a pergunta, eu acho que é fundamental, que está todo mundo comentando, foi a do Noblat, do Ricardo Noblat, quando ele perguntou se, na sua opinião, se o Lula fosse nomeado, tomasse posse com o ministro da Dilma, a Dilma não teria caído? E o Temer imediatamente respondeu: ela não teria caído. Né? Eu até pensei que iria demorar, ia enrolar, né? Mas não, ele não. Aí não teria caído, poder de articulação não do teria Lula. caído e tal. Eu entendi isso como jogar toda a responsabilidade no colo do Gilmar Mendes, porque quem impediu o Lula de tomar posse foi o Gilmar. Naquela decisão esdrúxula, uma interferência que nunca se viu na República, o STF proibiu o ministro de assumir. Mas eu entendi que ele responsabilizou o Gilmar, jogou no colo do Gilmar, esqueceu do Cunha. Aliás, o Cunha nem foi tema de nenhuma pergunta, e ele mesmo se eximiu, arrumou um álibi, achou que era um álibi genial. Ele disse: não, eu nem estava em Brasília no auge do processo, eu, para me distanciar, fiquei em São Paulo. É um álibi fraquíssimo, né? Ninguém precisa estar no local do crime hoje, com os meios de comunicação, para ser cúmplice de um crime, né? Mas eu entendi que ele fez esse jogo de jogar a culpa no Gilmar, não citou o Eduardo Cunha, e eu achei que ele foi pouco pressionado, né? Achei os entrevistadores foram muito condescendentes com ele, né? Não foram em cima do negócio do Rocha Loures. O Temer disse: não, eu não vou falar de terceiros. Porque o Rocha Loures era um amigo dele, quer dizer, era o representante dele, ele que indicou o Rocha Loures para o Joesley. O Joesley também passou batido, mas, bom, essa coisa, isso que ele falou do golpe, né, que saiu sincericídio, né, segundo a Dilma, né, e até foi engraçado o comentário do Ricardo Noblat: disse: olha, interessante, o senhor, né, que era acusado de golpista, agora está falando em golpe e tal, achei interessante. Ele falou: pois é e tal. Bem, o que sobrou dessa entrevista?
Ele atacou os procuradores, claro, aquela prisão dele, escandalosa, e etc. Admitiu que votou no Bolsonaro, porque perguntaram: o que o senhor votou? Ele disse: votei em quem não falou mal do meu governo. O que se deduz? Quem não falou mal do governo dele? Né? O Haddad, claro, o tempo todo falando mal, o PT todo falando mal, não votou, evidentemente, no PT, mostrando ali todo o seu egoísmo. Né? Eu votei, que não votou, ele está pouco preocupado com o país, está preocupado com a imagem do governo dele. Quem não falou mal de mim, eu votei. Ele defendeu o adesismo do PMDB, o que provocou risadas gerais ali na bancada. O Ricardo Noblat disse: não, só agora o senhor percebeu que o PMDB foi sempre adesista e tal. Disse: não, mas você vê, o PMDB é sempre preocupado em garantir a estabilidade, etc, etc. E o que de mais importante foi isso, né? Admitiu que foi um golpe, mesmo sem querer, ele se corrigiu depois, não, claro que foi um PIB, mas é como a Maria Beltrão, quando ela soltou o Bolsonaro, né, parece que é a expressão que ela usa diariamente, assim como o Temer disse: não, realmente foi golpe, mas eu não participei desse golpe. Mas foi uma entrevista muito boa. Só uma observação sobre os jornalistas escolhidos pelo Roda Viva. Acho que não é nem uma questão de capacidade, né? Mas de escolha de quem eles vão defender. Esses aí também... Não. Eles têm um nível de conhecimento do que é o furo, do que é o sigilo da fonte, né? Mas eles decidiram assumir o discurso dos seus chefes, dos seus patrões. Desculpe, você acha que foi desconhecimento? Gisele. Não, desculpe, Gisele. O que eu quis dizer é que os jornalistas de ontem são jornalistas experientes, como Ricardo Noblat, que tem 50 anos de jornalismo, editor, não sei de onde, são pessoas que têm cargos. Aqueles que entrevistaram o Bolsonaro, muitos ali eram principiantes e tal. É exatamente isso que eu quis dizer. O que não muda muita coisa. Eu concordo. Agora, se eles seguiram o chefe ou não, isso eu não sei, porque eu não estou na redação para saber se eles foram orientados. Não, eles seguiram no Roda Viva. Eu não sei. Eles seguiram no Roda Viva, não na redação Não, somente. Eu não sei se seguiram ou não. Tudo bem, a gente sabe. Eu vejo a diferença. Eu concordo com a constatação da Gisele. O fato de terem escolhido jornalistas experientes, eu falo como quem tem 50 anos de profissão também, não é garantia nenhuma que você vai ter uma boa entrevista. Porque os jornalistas experientes fizeram uma entrevista que, segundo a sua avaliação, sua própria avaliação, faltou muita coisa, faltou cobrança, faltou retocar, portanto... Sim, mas não teve perguntas estúpidas, né? Não, mas não teve, assim, ou seja... O que é importante notar, também não foi assim uma grande oportunidade. Vai ver que não era para ser ou era para ser, não sabemos. O fato é que todos saíram decepcionados com a falta de brios, né? Com a falta de segunda pergunta, terceira pergunta, da insistência para arrancar alguma coisa de um presidente que, de fato, ficou pouco tempo no cargo, né? Mas fez um estrago que se projeta, né? Só para complementar, né? O Noblat, ele estava sendo mais falado que o Temer em algum momento no Twitter, de tanto que lembravam da outra entrevista que o Noblat fez com o Temer, que extraíram aquela imagem de olhar apaixonado do Noblat e a pergunta sobre a Marcela, né? Então as pessoas não paravam de falar do Noblat, que não tem como não dizer que, enfim, é próximo do Temer, né? O Temer, numa resposta, chegou a falar pro Noblat: certa vez eu te contei. Então, assim... O cara virar notícia sendo entrevistador é complicado, que nem a jornalista do Metrópolis, que fez a pergunta mais estúpida, como vocês mesmos disseram, sobre a Vaza Jato, né? Então, quando se vira notícia por meio do jornalista, é muito complicado. Mas o Noblat fez a pergunta mais importante, que foi aquela, né? Dilma seria derrubada se Lula assumisse o ministério? E foi o Ricardo Noblat. Uma boa resposta. Consegui uma boa resposta, é verdade. Bem, eu queria falar então da entrevista da Mônica. Diga. Com o Maduro. Eu falei de uma entrevista. Primeiro, parabéns, dona Mônica, mais um grande furo de Mônica Berna. Olha, entrevistar o Maduro não é fácil, ainda mais quando você trabalha num jornal que diz que o Maduro é um ditador. Olha, foram várias barreiras que foram superadas, muito bem, muito boa. E eu queria dizer, uma entrevista muito boa. A Mônica fez perguntas inconvenientes e que não são simpáticas. Ela foi lá, perguntou o que tinha que perguntar.
Eu não sei se é mais o que perguntar, né? Mas uma entrevista assim, muito boa de quem vai entrevistar um personagem como Maduro, que está na situação que o Maduro está. Eu queria comentar, então, como jornalismo, eu acho que eu não tenho reparos a fazer, a não ser dar os parabéns à Mônica Berra. Eu queria dizer que essa entrevista ela ocorre num momento de recuperação do Maduro, isso que eu acho que é interessante, que é importante a gente notar. Né? Não sou eu que estou falando isso, não é assim, mas é uma constelação de fatos que mostram que quem apostou na queda rápida do Maduro, que ele não iria sobreviver, que ele ia ser derrubado, assim, especialmente, quebrou a cara. Assim, o Bolton, que era o grande campeão dessa estratégia, já foi demitido com desonra pelo Trump. O Trump não só demitiu o Bolton, como disse, olha, ele deu muita ideia errada aqui. Quer dizer, não foi assim, não foi a menor questão de poupar, né, uma má impressão. Deixou claro que tinha recebido maus conselhos do Bolton. Né? O Guaidó, que era aquele sujeito que ia tomar posse, né, assim, no dia seguinte, está aí cada vez mais abandonado, sem perspectivas. E com ele, o seu grande aliado sul-americano, Bolsonaro, que também mandou o ministro naquela operação de entrega de mantimentos, e nada aconteceu, nada houve, nenhum movimento significativo foi feito. Aquela segunda tentativa de fazer de tirar o Leopoldo Lopes da sua prisão, conduzi-lo para uma tentativa de, novamente, uma pataquada, uma coisa que não levou a nada. Ou seja, então está se consolidando de que o Maduro não vai ser derrubado, não vai ser afastado, e que ele tem algo a dizer, e muito a dizer, na saída da crise da Venezuela. Como se nada disso fosse suficiente, o mais antigo aliado do Guaidó, né, adversário do governo Maduro e tudo isso, que é o Macri, este sim está para cair fora. E a vitória, hoje muito provável, do peronismo na Argentina muda completamente a configuração geopolítica do Maduro. Ou seja, é uma nova realidade que está se colocando aí. E eu queria dizer que tudo isso, quem fala não sou eu, mas um analista que publicou um artigo na Folha de São Paulo chamado A Aposta Errada. Ou seja, a entrevista da Folha sai dias depois, né, de um artigo mostrar, olha, a situação na América do Sul mudou, ela não está favorável, tão desfavorável ao Maduro, os aliados do Maduro continuam onde sempre estiveram, ou seja, a situação do Maduro hoje é muito melhor que a situação daqueles que imaginavam que iam derrubá-lo em janeiro. E quem foi demitido foi o Bolton, né? E quem foi demitido foi o Bolton, né? Fala, Alex, o que você achou dela? Não, achei que essa foi uma entrevista de verdade, uma entrevista em que o cara responde, a Mônica replica, a Mônica insiste, ela tanto insistiu que o Maduro saiu puto da vida no fim, ele abandonou, quer dizer, tirou o microfone e nem se despediu no fim. E isso mostra que realmente foi uma entrevista de verdade, isso é uma entrevista. Né? Ela toda hora questionava, mas quer dizer que Venezuela não tem erro, quer dizer que o senhor não errou ali, ele disse... Pô, Mônica, pelo amor de Deus, a Venezuela está sendo torturada, está sendo perseguida pelo grande império americano, você vem me dizer em erros da Venezuela. Quer dizer, o que me impressionou foi, compare-se o que diz o Maduro e o que diz o Bolsonaro. O Maduro fala como estadista, como gente grande. E o Bolsonaro fala como, não sei, conversa de botequim, né? Uma coisa assim, absurda. Várias frases muito interessantes, né? Principalmente ele disse que olha, a posição da Venezuela é pior que o Bolsonaro, né? Bolsonaro, desculpem. Também disse que quem chama a Venezuela de ditadura é estúpido, mas e o Pepe Mujica também disse isso, também é estúpido. E o mais, o detalhe interessante é que ele chama de estúpido quem o classifica de ditador e a Folha ali abre dizendo que ele é um ditador. Quer dizer, é uma avaliação totalmente errada da Folha, não tem nada de ditador, ele mostrou ali e tal. Entrevista muito boa, muito inteligente, uma entrevista de verdade. A boa entrevista é assim,
tem que tirar o entrevistado da zona de conforto. Não é entrevista para levantar a bola para responder. Sabemos que a Venezuela está sob ataque do Trump, né? Dinheiro da Venezuela que foi caçado, enfim, sabemos todas as dificuldades, como ela foi pressionada e como Maduro tem resistido a isso. Como ele mostrou nessa entrevista, aliás, como nós já comentamos aqui, disse, olha, se vocês, porque o gancho, a primeira pergunta foi sobre o TIAR. Lembra que disse, olha, estão convocando o TIAR e tal, o senhor acha que vai ter uma intervenção? Disse, olha, esse TIAR é um tratado morto, foi usado em outras épocas para invasões na República Dominicana, etc. A Venezuela está fora desse tratado, né? Não acredito que vai haver intervenção. Agora, nós temos o exército com 3 milhões só de voluntários, né? Estamos muito bem preparados, nosso exército tem equipamento soviético sofisticado. Quer dizer, ele mostrou ali o que nós já dissemos aqui muitas vezes, repetidas vezes, né? O exército venezuelano, se não é o melhor, é um dos melhores da América Latina. E ali não há e a unidade a unidade do alto comando está totalmente assegurada e não há nenhuma perspectiva de algum sucesso no caso de uma intervenção. Isso é coisa da Colômbia, né? A Colômbia sempre procura algum atrito ali na fronteira com a Venezuela e, como ele disse muito bem, a Colômbia está há muitos anos a serviço dos Estados Unidos, né? Não tem nenhuma soberania nesse conflito. Achei uma entrevista muito boa e mostrou que Maduro é, de fato, estadista. E a agência Sputnik, agência russa, noticiou que os Estados Unidos ativaram o TIAR contra a Venezuela. Isso foi noticiado agora no início da noite, um pouco antes da gente entrar no Boa Noite. Até então não tinha tido nenhuma outra repercussão, foi essa da Sputnik que saiu mesmo. Então a notícia diz, os Estados Unidos e seus aliados no hemisfério ocidental invocaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, contra a Venezuela nesta terça-feira. Aí tem um departamento de Estado, um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos que diz: a suspensão das negociações patrocinadas pela Noruega entre o governo interino da Venezuela e o antigo regime de Maduro reflete a causa do regime negociar boa-fé. Mais uma vez, o regime vê as negociações como uma tática para ganhar tempo e subverteu os esforços de boa-fé para encontrar uma solução prática pacífica. Ou seja, acabou a solução prática pacífica. É isso que os Estados Unidos estão querendo, né? Com essa ativação do TIAR. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. O Nildo Cabral diz aqui, o Maduro derrubou até o Bolton, né? Dá para se dizer que a força do Maduro, né? A não queda do Maduro, acabou tirando o Bolton, entre outros temas, né? Não só a Venezuela foi o que demitiu o Bolton. Márcia Maia se tornou membro aqui do canal, dá boas-vindas para Márcia. O José Gilmar Queiroz está pedindo para falar da Dilma em Paris, que foi ovacionada hoje na Sorbonne, na Universidade Sorbonne, lá em Paris. Fez um discurso, falou do golpe, inclusive fez um comentário sobre a fala do Temer, falou sobre a situação no Brasil e auditório lotado com a Dilma lá em Paris. A Marisete Souza diz: Temer está querendo ficar bem na fita, está mais sujo que pau de galinheiro, puleiro de galinheiro, ela diz. E o Jorge Teutônio diz: o que o Gilmar deve estar pensando em fazer com o Dallagnol? Na verdade, o Gilmar não faz nada, né? Tem que esperar aí esses órgãos de corregedoria, né? Mas, enfim, tem dado essas declarações contra a Lava Jato, mas aparentemente não saiu nada sobre a última Vaza Jato que envolve o nome dele diretamente. A Reginalíssima dizia agora, Bozo, Collor prenuncia impeachment de Bolsonaro. Foi isso mesmo, o Collor que foi empichado está dizendo que o Bolsonaro vai ser também. E eu quero trazer aqui o tema da reportagem da revista Época, que foi o seguinte, aquela reportagem que a gente comentou aqui, que mostrou o que a esposa do Eduardo Bolsonaro falava em algumas sessões de coaching, feita por meio de vídeo. Um repórter da revista Época se apresentou como cliente dela, né, o nome dela é Heloísa, e ele fez
3 sessões, se eu não me engano, com ela, e fez a reportagem com base no que conversou com ela, sem se identificar que era um repórter. A época foi massacrada pela rede bolsonarista nas redes sociais, né, na internet, no geral. O próprio Bolsonaro, os filhos, ministros, atiraram fortemente contra a Globo, contra a revista Época, porque disseram que esse procedimento aí contra a nora do Bolsonaro era antiético, incorreto, era pilantra, para dizer as palavras mais gentis. E ontem à noite o Grupo Globo divulgou uma nota pedindo desculpas e dizendo que foi um equívoco e que errou ao adotar esse modelo de reportagem, porque a Heloísa não é uma pessoa pública, então avaliou errado, né, essa publicação. E aí pede desculpas pelo fato. A reportagem continua publicada. Hoje, 3 integrantes da cúpula da revista pediram demissão por conta dessa nota, em protesto contra essa nota. Foi o que saiu, por exemplo, na coluna do Amaury Júnior, um advogado chamado Eduardo Goldenberg também noticiou isso. E a Fórum ligou para um jornalista da época que confirmou essa informação também. O Amaury Júnior, inclusive, deu os nomes dos jornalistas que deixaram a redação. Paulo, como é que você avalia tanto a nota do Grupo Globo quanto essas demissões? Olha, a mulher do Eduardo Bolsonaro, ela é candidata a embaixatriz. Nesta posição, ela não é uma pessoa privada. Embaixatriz é um cargo, você não tem nenhuma responsabilidade, mas uma posição que você ocupa numa representação diplomática, portanto ela desperta interesse público sim nos brasileiros, maior ou menor. Quando você tem uma embaixatriz que é coach e dá aconselhamentos pela internet, né? Você é uma pessoa pública, me desculpe, é uma pessoa pública, eu não sei por que não é uma pessoa, não é uma pessoa que fica em casa ali, recolhida, não é uma pessoa, não, ela está ali e atende publicamente, dá conselhos, fala tudo e faz revelações sobre o marido dela. A reportagem ela tem interesse público, por quê? Porque ela tem revelações sobre o Eduardo Bolsonaro, o 03, que pretende ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então ela é uma reportagem inatacável. Podemos até dizer se o repórter poderia ter se apresentado. Né? Isso são questões. A reportagem que foi publicada foi desta forma, e nessa forma ela contém informações úteis, de interesse público, e nada que você possa dizer que sejam informações assim, né, sobre a privacidade dessa pessoa. Não tem nada da privacidade dela. Então, jornalismo aí é isso. Eu li essa reportagem, fiquei feliz, comentamos aqui, eu elogiei essa reportagem, acho que ela tem esse valor e achei essa reação da Globo uma reação de quem tem culpa no cartório. A reação do Bolsonaro foi muito forte, a reação da família foi muito forte, e a Globo resolveu fazer o quê? Uma autocrítica. Uma autocrítica. Supondo que, vamos supor assim, se fosse uma coisa assim, podia chamar as pessoas, o repórter, e ter uma conversa interna. Olha, gente, eu acho que, né, sabe, erramos, mas é autocrítica para mostrar publicamente, você se ajoelhar publicamente, né? Para o maior grupo de comunicação no Brasil, isso é uma atitude muito ruim. E não poderia, eu acho que neste caso, não poderia ter outra, porque uma organização de comunicação que faz isso, ela está anunciando muita coisa daqui para frente. E não é bom para quem tem cargos de responsabilidade nessa revista, no caso. E aí eu vou falar da Daniela Pinheiro, que é uma grande jornalista. Foi uma grande aquisição da Globo colocar essa jornalista na direção da revista. Ela, certamente, eu vou dizer assim, eu notei muita contribuição dela nessa revista. Olha, eu falo isso, eu fui diretor da época também, então não, ela deu uma contribuição, ela fez coisas importantes ali. A época nunca por outros elementos assim, nunca foi assim a revista dos meus sonhos, uma revista com todo o papel que nós imaginamos que um bom jornalista poderia fazer, mas ela tinha matérias importantes, ela ganhou relevância, ela ganhou importância. Bem, e
ela pediu demissão. Bem, eu não esperava outra atitude dela. Ela era diretora de redação. Diretora de redação. Ela era responsável editorial pela revista. Quer dizer, ela, depois o redator-chefe e uma terceira pessoa. Enfim, os três, no comando de três ali. Eu acho, olha, eu não esperava outra atitude, acho que não poderia ter outra atitude e acho, assim, que isso aí mostra, assim, de novo, aquela relação complicada, subserviente, que a Globo possui com quem está no poder no Brasil. A Daniela Pinheiro, que é a diretora de redação, foi uma dos 3 demitidos, o redator-chefe Plínio Fraga e o editor Marcelo Coppola. Diga, Alex. Eu nunca vi nada parecido. Jogar os jornalistas aos leões. Foi isso que o Grupo Globo fez. Vergonhoso, inaceitável. Eu estou esperando uma nota da ABI, estou esperando nota do Sindicato de Jornalistas protestando contra essa. Eu nunca vi isso. Um grupo jogar os seus jornalistas aos leões. É como disse o Paulo. Esses problemas são resolvidos internamente. Olha, vocês pegaram pesado, etc, etc. Ficar ali, mas uma nota pública quer dizer, eles desautorizaram seus jornalistas. E não tem nada que ver essa desculpa de que se a pessoa é pública ou não. Não importa se a pessoa é pública. Qualquer pessoa que tenha interesse público merece uma reportagem. E o repórter não precisa se apresentar como repórter. Tem ocasiões em que ele tem que ter um certo jogo de cintura. Ele não pode se apresentar como repórter, por exemplo, para um bandido. Então, esse pretexto que eles apresentaram não existe nada escrito a respeito. Olha, pessoa pública você pode fazer, pessoa não pública você pode fazer, não vamos discutir se ela é pública ou não. O que se concluiu daí é que essa pessoa não está preparada para ser embaixatriz, porque ela revela os segredos de Estado a qualquer cliente. Quem errou foi a Heloísa. Não foram os jornalistas da época. Pelo contrário, os jornalistas da época fizeram uma matéria competentíssima. Aliás, uma matéria nos moldes que eles tinham feito com o Olavo de Carvalho. Mesma coisa. Um repórter que não se apresentou como repórter, participou das aulas do Olavo de Carvalho e depois descreveu. Foi isso que o repórter fez. Ela tem um curso de cote, custa tanto. Ele se inscreveu com o nome dele. Não houve falsidade ideológica nenhuma. Eu me chamo tal. Ele não é um jornalista conhecido. Claro que se o Paulo Moreira Leite vai se inscrever com a Luiz, ele vai dizer, peraí, mas Paulo Moreira Leite é um jornalista e tal. Ele não, esse é um rapaz novo. Mas ele se apresentou como cliente. Qualquer repórter tem o direito de contar a sua história. Em plena ditadura, cansamos de fazer matéria desse tipo. Tanto eu, como o Paulo, como todos os repórteres. Isso é um retrocesso lamentável, é vergonhoso. É o Grupo Globo que tem que pedir desculpas aos jornalistas. Eu estou esperando uma nota de protesto da ABI, da OAB, do Sindicato de Jornalistas, porque isso não pode passar em branco. Não, tem muita gente aqui, você citou a reportagem do Olavo de Carvalho, e tem muita gente aqui perguntando quando é que a Globo vai pedir desculpas para a família do Lula, para a dona Marisa, ou similares, né? Lenise Arneiro Teixeira. Quando a Globo fará autocrítica sobre as reportagens mentirosas que ela publicou contra o PT, Lula e Dilma? Sônia Guirado. Reportagens que invadiam a privacidade da família Exato. do Lula. As conversas da mulher com os filhos. O que havia de interesse público Vai ali? falar que são pessoas públicas? Ah, tá. Sônia Guirado, autocrítica só para a família. Cláudio Alves diz que a Heloísa Bozzo é uma figura pública, sim. Eliette ali, quando a Globo vai pedir desculpas à família do Lula? Muita gente aqui falando sobre a família do Lula. Porque a relação é a mesma, né? O filho do presidente da República, nora do presidente da República, esposa do deputado federal, enfim. Tem tanta diferença assim essa relação, né? Familiar da pessoa pública. Como disse o Alex, tem interesse público. Há interesse público em relação a essa pessoa, porque o que ela faz pode acarretar em acontecimentos que diz respeito ao país. Como acarretou? Criou um escândalo. Sim. Criou um escândalo. Tem superchat aqui do André Gruber, que diz: a mulher de um deputado criou um escritório virtual de lobby disfarçado de educação à distância. Tem a Cíntia Chaim também dizendo: a esposa nunca deveria falar o segredo do marido. Que profissional é essa? Não é só o segredo do marido, é o segredo do marido que traz informações sigilosas sobre o governo. Uma coisa absurda, né? É isso. Então, procurem lá no site do Brasil 247
essa matéria da Dilma lá em Sorbonne, tem partes do discurso dela lá, tem vídeo dela sendo bastante aplaudida lá em Paris, e ela vai também para outras universidades. A gente está de volta amanhã. Daqui a pouco tem a programação de amanhã publicada no site e na comunidade do YouTube. Boa noite, Alex. Obrigado por hoje. Valeu, Paulo. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Até amanhã. Eu, Patrícia Lino Costa, economista do Diese, apoio a campanha de assinatura solidária do Brasil 247, porque a gente precisa ter vários olhares sobre os diversos assuntos.